Ainda em pé, irmãos, abra sua Bíblia comigo lá para o livro de Ruth. Ruth, capítulo 1, nós vamos do verso 1 até o verso 7. Ruth, capítulo 1, do verso 1 até o verso 7. O tema desse ano para o nosso mês, para o mês da família é Minha Família, Minha Identidade. Minha família, minha identidade. E a primeira mensagem nós iremos pregar, ela tem como título Mantendo a Identidade diante das mudanças. Mantendo a identidade diante das mudanças. Quantos acharam livro de Ruth? 1, de 1 a 7. Nos diz assim, então, estamos juntos? Amém? Amém, amém. Deixa aí da Nathalie Rosário achar, já achou, graças a Deus. Diz assim, meus irmãos, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Amém. Pai Santo, nós estamos alegres, felizes por cada família da Tua igreja, que o Senhor continue sustentando essas vidas, renovando a fé, que cada um de nós, como famílias, possamos estar sempre firmados e alicerçados em Cristo, tendo sempre a convicção da nossa identidade em Cristo Jesus. Ó Pai bondoso, fale conosco nesta noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Quando nós falamos de mudanças, e mudanças são uma realidade, meus irmãos, em nossa vida, e mudanças também, algumas mudanças acabam sendo inevitáveis. Quantas mudanças aconteceram no coração dos irmãos e também no meu coração, desde do nosso casamento, aqueles que são casados. Quantas mudanças ocorreram dentro de nós, até mesmo no nosso relacionamento, não é isso? Quantas mudanças aconteceram e têm acontecido nesse mundo? Todos os dias, coisas novas têm surgido nesse mundo. E não somente no mundo, mas também na Igreja de Jesus. Quantas mudanças têm acontecido? Talvez no seu ambiente de trabalho, mudanças têm acontecido ali. Ou seja, tudo nessa vida tem mudado. Então, mudança faz parte da nossa vida e faz parte da realidade desse mundo. Só que mudanças, elas podem ser extremamente negativas ao nosso relacionamento, à nossa família. Mas também mudanças podem ser positivas, ou ser positiva para a nossa família. Mudanças pode ser maravilhoso, pode somar a nossa
família. Vai depender da maneira que, como você e eu, como família, vai lidar com cada uma das mudanças que ocorrem e que têm ocorrido e que irão acontecer ainda. Muitas mudanças ainda hão de acontecer. E nós precisamos da graça e da sabedoria de Deus para lidar com cada uma delas. Hoje à noite, eu olhando para a família de Elimeleque, eu gostaria de olhar para algumas mudanças na vida dessa família que fazem parte da nossa vida. Primeiramente, nós encontramos aqui um contexto da família de Elimeleque que não é diferente do nosso. Olhe para o contexto ali aonde esta família estava inserida. No livro de Juízes, no capítulo 21, aí não precisa virar a página, está na mesma página, eu creio, mas a página anterior, no capítulo 21, verso 25, olha o que a palavra de Deus diz. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Então, note que a família de Elimeleque estava inserido nesse contexto. Num contexto onde cada um ali fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. E isso também atingia a família. E isso também atingia os casamentos. Cada um dando o significado que desejavam à sua família, ao seu casamento. Perdendo então a identidade que Deus instituiu para a família. Sem ter nenhuma autoridade ou sem nenhuma fonte de autoridade sobre a família. Ou perdendo esta fonte de autoridade. Não é isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Não é isso que as famílias têm enfrentado nos dias de hoje? Cada um dando à sua família o significado que quer, sem nenhuma fonte de autoridade sobre a família? Qual foi o resultado do ambiente da família de Elimeleque? Caos, problemas, dificuldades, crise, fome. Quando cada um faz o que quer, sem uma fonte de autoridade, o caos está próximo. Meus amados irmãos, quando nós falamos em fome aqui, ali em Judá, essa fome é símbolo de todas as mazelas que atingem as famílias nos dias de hoje. Ou seja, todas as adversidades que atingem as famílias nos dias de hoje. Só que estas mazelas, só que estas adversidades, elas potencializam as mudanças em nossa família. Elas não são infrutíferas. Elas trazem uma produtividade negativas em nossa família. Elas nos atingem. Isso traz consequência na nossa família e no nosso casamento. Há mudanças que são naturais, como eu já disse. Há mudanças que nós enfrentamos que são sadias. Há mudanças que são legítimas que nós experimentamos. Há mudanças que são necessárias. Mas há mudanças que são indesejáveis. Há mudanças que são prejudiciais. Há mudanças que são comprometedoras. Que compromete as nossas vidas, que compromete nossa família. Então nós precisamos saber como lidar com mudanças. Para que nós não venhamos perder a nossa identidade cristã como filhos de Deus, como família cristã. Vamos ver para algumas mudanças que aconteceram nessa família. Versículo 1, queridos. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá
saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. A primeira mudança que esta família encontra em sua vida, a primeira mudança é a mudança geográfica. A palavra de Deus diz que eles saem de Judá e eles vão peregrinar nos campos de Moabe. A palavra de Deus não diz para nós como foi essa decisão. Como Elimeleque e Noemi combinaram ou chegaram no consenso de mudar, juntamente com seus 2 filhos. Nós não sabemos, vamos ou não vamos, quando nós vamos, né? Se isso criou algum atrito a este casamento, a esta família, certo de que eles estavam em um contexto de fome, eles tinham os seus 2 filhos juntamente com eles. Mas o fato é de que eles mudam geograficamente. Meus amados irmãos, tem famílias que têm grandes dificuldades, ou há famílias que talvez tenham facilidade em adaptação em relação a mudanças geográficas. Muitas vezes nós encontramos pessoas que se adaptam facilmente, não é isso? Vão para determinado lugar, muda de casa, muda de cidade, muda de bairro, não tem dificuldade nenhuma. Mas eu já conheci casais, eu já conheci famílias que estavam insatisfeitos aonde eles moravam. Eles estavam insatisfeitos no bairro, na cidade, com a vizinhança, e tudo isso estava trazendo grandes problemas na vida familiar. Você tem problema em questão geográfica? Você está feliz aonde Deus colocou a sua família? Aonde você está? Você está feliz lá? O que nós podemos fazer para melhorar essa questão de mudança geográfica que muitas vezes acontece na nossa vida? Eu e a Luciana, desde quando nós casamos, eu creio que nós mudamos 1, 2, 3, 4 vezes antes de ser pastor, antes de irmos para o ministério. Agora, após o ministério, essa é a segunda mudança. Nós fomos para o Pará e do Pará viemos para cá. Mas, meus amados irmãos, a primeira coisa que nós precisamos pensar como família, em caso de mudança geográfica, é a questão de buscar a direção de Deus. É a questão de orarmos e falarmos com o nosso Deus. Senhor, é para esse lugar que o Senhor está me enviando, é para esse local que o Senhor me trouxe, que o Senhor traga contentamento ao meu coração. Obrigado. Se o Senhor me trouxe de fato para cá, obrigado. Algo importante que nós também podemos pensar na questão geográfica é o senso de missão. O porquê ou para que você está naquele lugar? Para que Deus te colocou naquele lugar? Muitas vezes nós pensamos, antes de ser pastor e muito tempo depois, eu sempre pensava, aconteceu isso comigo uma vez. Eu morava em Itariri, meu irmão tinha uma casa em Itanhaém, eu já contei isso para os irmãos, e ele foi embora para São Paulo e ele queria que eu fosse morar lá na casa dele e deixasse a cidade onde eu estava. E o pensamento que veio no meu coração foi o seguinte: lá não tem uma igreja batista, ou se tinha eu não conhecia, eu vou continuar aqui devido à minha igreja. Ou seja, eu não tinha um senso de missão naquela época. Porque aonde nós vamos como crente em Jesus Cristo, nós devemos ter um senso de missão, que Deus nos colocou naquele lugar, ou Deus está nos enviando para aquele lugar com uma missão. Talvez seria a primeira igreja batista bíblica que teria em Itanhaém se eu tivesse ido para lá. Muitas vezes, muitas pessoas mudam de lugar e dizem assim para o pastor: pastor, venha começar uma congregação aqui. Comece você. Deus te colocou nesse lugar com um senso de missão. Você está no lugar onde você está, no bairro que você está, com os vizinhos que você tem, não é por acaso. Deus te colocou lá com uma missão. E
também o fato de que nós devemos florescer aonde Deus nos plantou. Aonde Deus te plantou? Floresça nesse lugar. Porque Noemi e Elimeleque vão florescer lá em Moabe. Vão dar frutos. O fruto foi Ruth. Ruth se converteu. E Ruth, nós conhecemos a história. Mas, muitas vezes a família, ela continua no mesmo lugar, ela não muda de lugar, ela fica estabelecida muitas vezes anos no mesmo lugar, que foi o caso de Elimeleque e Noemi. A palavra de Deus diz que quando eles chegaram em Moabe, eles passaram quase 10 anos naquele lugar. Mas eles ficaram ali, eles não mudaram geograficamente, mas tudo mudou em suas vidas. Muitas vezes nós moramos muito tempo como família em um lugar, nós não mudamos geograficamente. Mas a mudança que acontece talvez em nosso coração, na nossa postura e até mesmo em nossa vida. Quais foram as mudanças que eles experimentaram em Moabe? Primeiramente, mudanças físicas e emocionais. Nós não sabemos, a Bíblia não diz para nós de que Elimeleque morreu. Nós não temos a certidão de óbito desse homem para saber de que ele morreu. Mas o fato é que ele morreu, ele ficou enfermo e morreu. E depois os seus 2 filhos morreram. Problemas físicos eles enfrentaram ali. Mas não somente problemas físicos, problemas emocionais. Porque quando Noemi volta para Judá, o povo começaram a chamá-la de Noemi. E Noemi diz para o povo, ó, por favor, não me chame mais de Noemi. Me chame de Mara. Porque grande amargura me tem concedido o Senhor. Havia amargura no coração de Noemi. Meus amados irmãos, acontece em nossas vidas e nós precisamos saber lidar com isso como família. Quando vêm as mudanças físicas e as mudanças emocionais na nossa família. Quantas coisas mudaram? Vamos olhar primeiramente, fisicamente, desde quando nós constituímos família, fisicamente. Eu lembro do pastor Paulo César, ele era um pastor muito grande, muito forte, muito gordo, e ele perdeu o seu cabelo todo, e ele foi até um caixa do banco, no caixa do banco, e a caixa pediu para ele, me dá o seu RG, e quando ele deu o RG, a caixa olhou para a sua foto e disse, olha, como o tempo é cruel, e o tempo é cruel conosco. Antes a Luciana me chamava de meu lindo, agora chama meu careca, estou perdendo o cabelo. Nós mudamos, e as mudanças são inevitáveis fisicamente. Nós somos obrigados a crescer, nós somos obrigados a envelhecer. Por mais que você lute para não envelhecer, você vai envelhecer. E já que essas mudanças físicas são inevitáveis, nós precisamos saber tratar delas dentro do casamento, dentro da família. O que vai mudar? A energia, os hormônios, a pele, o corpo. O corpo não é mais o mesmo. E se nós não tivermos uma identidade cristã, se nós não tivermos apoiado na palavra, depois vem a chegada dos filhos, são a energia que os filhos sugam de nós, são as tensões, são as preocupações com os filhos, não é isso? Quantos os filhos mudam para melhor, nós também ficamos bem na família, até mesmo no casamento. Mas quando os filhos mudam ou tomam decisões erradas, isso traz um amargor na família, traz um amargor entre o casal. O que falar das mudanças emocionais, as mudanças relacionais, afetivas, psicológicas, que acontece com os filhos, que acontece com o marido, que acontece com a esposa no passar dos anos.
Não é isso? Todas essas experiências dentro da família têm a capacidade de nos tornar pessoas frias, têm a capacidade de nos tornar pessoas indiferentes, até mesmo dentro do lar, dentro da própria casa. Todas essas circunstâncias físicas e emocionais têm a capacidade de nós nos esquecermos dos nossos votos que fizemos quando estávamos diante de um pastor ou de um padre, não sei quem foi o celebrante do seu casamento. Todas essas mudanças físicas e emocionais muitas vezes nos levam a abandonar as nossas convicções que temos como família. O que devemos fazer então, pastor, em relação a essa mudança física e emocional? Primeiramente, nós devemos tomar cuidado e receber essas mudanças com o coração aberto. Primeiramente, confiante e dependente da graça de Deus, porque é somente a graça de Deus na nossa vida. Eu gosto muito de uma passagem no livro de Oséias. Oséias foi um profeta que Deus pediu para ele casar com uma prostituta. E essa mulher, depois que Oséias casa com ele, irmão Zizi, trai ele com outro homem. Deus fez isso para mostrar o seu relacionamento com Israel, de como Israel estava traindo a Deus. E quando a esposa de Oséias trai ele, está já na casa de outro homem, o Senhor Deus diz assim para Oséias: Oséias, vá e ame outra vez essa mulher. Oséias, ame-a outra vez. Meus irmãos, qual a implicação dessa ordem do Senhor a Oséias para amá-la outra vez? Deus está dizendo: não deixe de amar, apesar das mudanças que aconteceu no seu relacionamento e na sua família. Oséias, trate com amor esta mulher. Ame-a apesar disso. Na nossa família deve ser a mesma coisa. Muitas coisas irão mudar, mas eu devo amar o meu filho e a minha esposa apesar das mudanças. Eu devo amar o meu irmão apesar de qualquer coisa. Deus está dizendo para Oséias: Oséias, renove o seu amor para com esta mulher. E muitas vezes, diante de mudanças dentro do nosso lar, nós precisamos renovar o nosso amor. Apesar de. Podemos amar nosso cônjuge com o amor que ele nos amou primeiro, Jesus. Nós podemos amar os nossos filhos, os nossos irmãos e os nossos pais, apesar de, e amá-lo como o Senhor nos amou primeiro. Amém? Mas uma terceira lição, aplicação, em relação a mudanças físicas e emocionais que acontecem dentro do nosso lar. Preserve o seu interior, querido. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. É certo que o nosso exterior vai mudar, mas o nosso interior precisa ser renovado. Lembra do salmo que nós pregamos a semana passada? Que a palavra de Deus diz que Ele renova a nossa juventude como a da águia. Ainda que nós venhamos envelhecer, perder um pouco da nossa capacidade emocional e até mesmo de pensamentos, mas o fato é de que o nosso interior, o nosso coração precisa ser renovado pelo Senhor. Uma quarta aplicação: encha o seu tanque, querido. Esse seu tanque é o seu coração. Não deixe chegar ou correr o risco de ficar na reserva. Porque se ficar na reserva, o seu coração corre o risco. Quando eu digo para você encher o seu coração, eu estou dizendo: mantenha os bons hábitos dentro da sua casa. Realizem atividades que satisfaçam a sua família, seu filho, seu esposo e sua esposa.
Saia como família, vai viajar. Casais, namorem. Independente do tempo que você tem de casado, namore, beije na boca. Ame a sua esposa, ame os seus filhos. Mantenha o seu tanque cheio. Não deixe ele chegar na reserva. Porque quando ele chega na reserva, a luzinha já acende. Encare com fé e sabedoria e maturidade as mudanças em cada fase da vida. Vai mudar. Não vai ser igual. Tudo vai mudar. Mantenha-se firme. Mantenha sua identidade em Cristo Jesus. Amém? Noemi passou por mudanças territoriais, geográficas. Noemi passou por mudanças emocionais e mudanças físicas. Mas eles também passaram por mudanças espirituais. E eu gostaria de olhar para o verso 8 e verso 9 do capítulo 1. Veja o que diz. Disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada um à casa de sua mãe. Note o que ela vai falar agora. E o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os falecidos e comigo. Verso 9. O Senhor vos dê que acheis descanso cada um em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. Meus irmãos, apesar de tudo que Noemi passou, ela perde o seu marido, ela perde os seus 2 filhos. Noemi, ela tem um Senhor sobre ela. Todas as mudanças que estão acontecendo na sua vida, ela não perde de que o Senhor Deus de Israel ainda é o seu Senhor. Deus ainda está sentado no trono reinando, e não somente no trono, mas está sentado no trono do seu coração. Esta mulher experimentando todas estas perdas, todas estas mudanças, Lucas, ela ainda disse: o Senhor, Yahvé, o Deus poderoso, o Deus presente, ainda está sentado no trono. Meus queridos irmãos, as mudanças espirituais na família podem ser solução ou tragédia na família. Quando eu digo solução, o que eu estou falando? É quando a família consegue ao longo dos anos crescer espiritualmente. Quando eu digo solução, é quando a família pula de um estado de maior intimidade com Deus. Quando eu digo solução, é quando a família cresce espiritualmente, é quando a família está engajada no reino de Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos, isso é grandioso. É ou não é, meus irmãos? E este é o plano de Deus para a minha família e para a sua família. É o engajamento na obra e no trabalho do Senhor. Porque o que é o casamento? Casamento é a soma de forças para glorificarem a Deus junto numa só carne. E vocês, jovens que estão aqui, se vocês um dia, muito breve eu creio, em nome de Jesus, se vocês têm a pretensão de casar, e se essa pretensão não for de unir forças em uma só carne para glorificar ao Senhor, para com essa história de casamento. Porque casamento é a união de 2 vidas que se tornam uma só carne, que se unem, não para viver para si, para fazer das suas vidas como casal, como família, o que bem entende. Casamento é 2 carnes que se unem para trazer mais honra e glória ao nome do Senhor. E é essa perspectiva que uma pessoa deve entrar numa família, é essa perspectiva que alguém deve constituir família. Porque crescimento espiritual reflete no casamento. E o Senhor Deus quer que nós cresçamos como famílias consagradas,
Famílias que amem ao Senhor, que dediquem a sua vida ao Senhor. Quando eu digo tragédia, quando não há crescimento espiritual, é quando o casal perde, ou a família perde a relação de fé e se afasta de Deus. É quando a família tem outras prioridades como família. Nós vamos cuidar de nós. Nós vamos dar um tempo. Eu já ouvi família chegando, pastor, nós vamos dar um tempo agora. Nós vamos dar um tempo da igreja. Meus amados irmãos, isso é uma tragédia na vida das famílias. A família deve estar em volta, firmada na igreja em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro vai dizer: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei na graça, querido, crescei no conhecimento do Senhor. Sabe quem é o maior interessado pelo seu enfraquecimento e distanciamento da sua família, de Deus e da igreja? Quem é, meus irmãos? Quem, mano, Solange? Satanás. Satanás quer que as famílias, os casamentos, os lares se afastam, estejam enfraquecidos e distantes de Deus. Por que ele quer isso? Porque Satanás sabe o potencial de uma família consagrada ao Senhor. Satanás sabe que famílias são importantes na vida de uma igreja. Uma igreja com famílias fortes, com famílias consagradas. Oh, meus amados irmãos, é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de você, Lucas e Nathalie, José Maria e Rita, Santiago e Laura, os casais que estão aqui mais, Zizi e Detinha, irmão Laura, irmã Deja, irmão Antônio, Natanael e Luciana, as demais que fazem parte, que está representando a sua família, irmã Juliana e seus filhos. É isso que Deus quer de nós como famílias, famílias consagradas, que cresçam e que se desenvolvam espiritualmente. Porque quando não há essa mudança, quando essas mudanças ou crescimento ou distanciamento do Senhor, a nossa família sofre. Nós sofremos dentro dos nossos lares. E os problemas? Elas começam a pipocar que nem pipoca. Daqui a pouco você não sabe o que faz. Porque deixou a fonte inesgotável de vida. Deixou a fonte, o Senhor Jesus. Indo para o final, vimos na vida de Noemi que ela teve mudanças territorial, mudança emocional, física, mudança espiritual. Eu vejo que essa mulher se manteve firme no Senhor. Mas a última mudança, meus irmãos, são mudanças surpresas, que pegam-nos de surpresa na nossa família. Que são mudanças surpresas? São experiências completamente indesejáveis na nossa vida familiar. São inúmeras as surpresas que a vida nos reserva como família. Muitas vezes é o desemprego. Muitas vezes é o resultado de um exame. É o resultado de exame indesejável que a família recebe, aonde os filhos sentem, onde o esposo sente, aonde a esposa sente. Muitas vezes é um acidente. É um assalto. É um desaparecimento. Nós temos uma família aqui na cidade vivendo essa realidade, o desaparecimento do seu ente querido. Mudanças que abalam diretamente a estrutura familiar. O que aconteceu? Qual foi a mudança que eles não esperavam, que Noemi não esperava? Primeiramente, ficar viúva. Eles não foram para lá para Elimeleque morrer lá, ué. Eles foram para lá para se livrar da fome. Eles foram para lá para trabalhar, para conseguir granjear coisas para o sustento da família. Mas quando eles chegam lá, uma surpresa. O homem da casa, meus irmãos, o chefe da família, morre. Isso é inesperado, é uma mudança surpresa na vida daquela mulher. Mas para não fechar a conta, ela perde os seus 2 filhos. Isso é triste. Situações que mudam por completo a realidade familiar. São mudanças inesperadas.
Ontem, pela graça de Deus, eu fui levar uma palestra em Itapira. Na primeira igreja batista de Itapira, nós nos reunimos ali com alguns casais, juntamente com o pastor Rodrigo. Tinha vários casais, foi uma reunião em casa. E lá eu conheci um irmão muito brincalhão, o nome dele é Rogério. E toda a reunião, não uma reunião formal, mas bem informal, bem gostosa. E Rogério estava lá brincando, juntamente com a sua esposa, um filhinho. Aí depois terminou o culto, o pastor Rodrigo veio falar comigo. Ele veio falar que o filhinho do Rogério, ele foi diagnosticado com autismo. Que aquele menino tão bonito, tão lindinho ali, tinha autismo. E ainda, após fazer alguns outros exames, o menino ele está com um problema cerebral. E esse problema vai com o tempo perder algumas funções. Você já pensou nisso? É algo que vem abalar a vida daquele homem, daquela esposa, daquela família. Nesses momentos, queridos, nós não podemos perder a nossa fé em Jesus Cristo. Amém? Nesses momentos aonde vem coisa surpresa, nós temos famílias aqui na igreja vivendo isso. Algo que não esperava, mas que aconteceu. É nos momentos assim que nós não podemos perder a nossa fé em Cristo. As mudanças podem até terem nos surpreendido, mas elas jamais surpreenderam o Senhor. Ele conhece todas as coisas, e os seus caminhos são perfeitos, os seus planos são mais elevados do que o nosso, os seus caminhos são mais elevados do que os nossos caminhos limitados e pensamentos limitados. Devemos lembrar que o compromisso que Deus tem para conosco não é de nos poupar das tribulações. Ele não tem o compromisso de poupar a minha família das tribulações. O compromisso do Senhor conosco é de nos amar incondicionalmente. É mesmo diante das mudanças surpresas que eu não espero na minha família, que vem trazer sofrimento, eu posso contar com o amor incondicional do Senhor. Rogério pode contar com o amor incondicional do Senhor para ele, para o pequeno, apenas 5 anos, e também para com a sua esposa. Nós precisamos encarar com esperança esse tipo de mudança e olhar com fé. Precisamos nos ancorar naquele que é firme, que é seguro, que é a rocha eterna que nunca se abala. Louvado seja Deus, que não muda com o tempo, cuja palavra é eterna. Nesses momentos de mudança surpresa, nós precisamos nos apegar a Ele. Não é isso que Tiago disse acerca do poder imutável do Senhor, do ser imutável que é o Senhor? Tiago disse: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Eu posso crer diante de uma mudança tão drástica como essa, de que o meu Deus não muda, que Ele continua me amando. E pela graça de Deus, aproveitar cada experiência, dura que seja, para aprendizado, para crescimento e fortalecimento da minha vida e da minha família, queridos. É buscar a Deus de todo o nosso coração e experimentar o seu poder e saber que o seu poder vai aperfeiçoar exatamente naquela minha fraqueza, naquela mudança que eu não esperava na minha vida. Indo para o final hoje à noite, que mudança você está enfrentando agora na sua vida? Será que você está enfrentando alguma mudança geográfica, alguma mudança física, alguma mudança emocional, alguma mudança espiritual na sua família? Você tem visto, poxa vida, minha família não é mais a mesma em relação ao nosso Deus. Ou você está enfrentando alguma mudança surpresa que apareceu
isso tem tirado a sua paz e o seu coração tem estado triste por isso. Que mudança você tem enfrentado? Mas, meus irmãos, a história de Noemi não termina aí. Amém? O que acontece com essa mulher? O fato é de que ela volta para ajudar. E há uma nova história e um novo recomeço. Ela volta para ajudar juntamente com a sua nora Ruth. E aquela história que foi marcada por mudanças, por angústias, com perdas, com crises, com lágrimas, com choro, se reverte. Porque Ruth conhece Boaz, da família. De Ruth, Boaz, nasce Obed. De Obed, Jessé. De Jessé, Davi. Davi e todos esses fazem parte de uma linhagem messiânica. Então, na vida e na história e nas mudanças da vida de Noemi, há restauração e redenção. Há restauração e redenção. As mudanças em que Noemi e Elimeleque experimentaram apontavam para Jesus. Olha que coisa linda. Apontava para que Jesus viesse, apontava para que Jesus fosse reconhecido, apontava para que Jesus fosse glorificado. Meus amados irmãos, você tem passado por mudanças? As mudanças que você tem enfrentado são difíceis, desafiadoras? Deus tem uma nova história. Deus tem um recomeço. Lembre-se que as mudanças que esta família experimentaram, apontava para Jesus. E as mudanças que muitas vezes nós experimentamos na família, ela também deve ter esse mesmo sentido, este mesmo propósito. Apontar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que aconteceu com o Rogério? Depois o pastor contou para nós. Ele começou a pesquisar acerca do autismo. E ele descobriu de que hoje, infelizmente, a cada 37 crianças que nasce, uma nasce com autismo. Os médicos estão pesquisando a razão disso. De cada 37 crianças que nascem, uma nasce com autismo. Sabe o que Rogério fez? Ele começou a estudar sobre isso. E ele montou um projeto na igreja, primeira igreja batista lá em Itapira. Um projeto onde atende mães com filhos com autismo. Ele conheceu uma psicóloga obviamente formada, mas especializada em autismo. E esse projeto tem sido uma bênção na vida da igreja. Porque todas as mães que têm conhecido esse projeto e que têm filhos com autismo estão chegando na igreja e estão ouvindo a mensagem do Evangelho do Senhor. Ou seja, a mudança que foi trágica e surpresa na sua vida, agora está apontando para quem? Para Jesus. Querido, que mudanças está acontecendo na sua vida? Use essa mudança para glorificar ao Senhor. Para apontar para Jesus, para que Jesus seja glorificado e conhecido, para que Jesus seja aceito nos corações e reconhecido como Senhor e Salvador da vida dessas pessoas. As mudanças estão dentro de um propósito maior, divinos e eterno. E não só as mudanças, mas a sua família, querido, é para a glória, para Deus e para a sua glória. O seu casamento e a sua família é para a proclamação do Filho de Deus, independente da mudança que nós venhamos enfrentar. Nossos casamentos e família não diz respeito a nós, mas diz respeito à glória de Deus. Os seus planos e a sua glória. Pode mudar tudo em nossa família, mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente.
Jesus Cristo disse, porque Ele mesmo disse, não te deixarei e nem te desampararei. John Piper, um grande escritor bíblico, ele diz, de livros e cristãos, ele diz, Deus é mais glorificado em nós quando estamos plenamente satisfeitos neles. As mudanças virão. O segredo é a satisfação que nós vamos ter em Deus, diante das mudanças. Isso nos leva para o Salmo 37, que diz, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega a sua vida e a sua família e o seu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele tudo fará. Que Deus abençoe a sua família. Independente das mudanças que você tem enfrentado, permita que essas mudanças glorifique, dignifique e Jesus Cristo seja conhecido para a glória do Senhor. Fiquemos em pé.